Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Lógica e Filosofia. Estou dando aula no momento pela UAB, o EAD da Filosofia em Licenciatura da UFPEL. E nesse semestre 2025/2, a minha disciplina é Seminário de Linguagem. Espero que vocês gostem. Hoje é a aula introdutória. Nossas aulas irão começar dia 11 de agosto de 2025 e eu gostaria de falar nessa aula de hoje um pouco sobre o meu plano de ensino. Antes de mais nada, gente, eu tenho uma frase para dizer para vocês que eu acho que irá marcá-los para sempre. Pra sempre não, né? Mas é igual aquela música, o pra sempre nunca acaba. Então, gente, é assim, ó. Toda filosofia da linguagem é filosofia analítica, mas nem toda filosofia analítica é uma filosofia da linguagem. Aí vocês vão me dizer assim, como assim, professora? Agora confundiu tudo. Não confundi nada. Eu vou explicar para vocês direitinho o que isso significa. Como? Aliando o contexto histórico, né, na história da filosofia, juntamente com os filósofos. Para tanto, eu vou ler para vocês o meu plano de ensino. Primeiro, a gente tem a ementa, né? E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que a linguagem é de extrema importância ao fazer filosófico. A ideia nesta disciplina é mostrar aos discentes e às discentes, né, sobretudo, que toda a análise da linguagem é relevante na medida em que nos auxilia na compreensão dos textos filosóficos. Não só dos textos filosóficos, gente, porque filosofia também é prática. Quem foi meu aluno sabe disso. A justificativa: desfazer alguns equívocos referentes a como a linguagem é usada por uma parte dos ou das filósofas. Dos filósofos ou das filósofas, dos pensadores em geral, mas não só. Nas redes sociais nós temos especialistas de todas as áreas, vocês sabem disso. E na filosofia não é diferente, embora nós tenhamos muita gente boa, como Mário Sérgio Cortella, Viviane Mosé, Márcia Tiburi, Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal e assim por diante. O meu objetivo geral com essa disciplina é valorizar a linguagem como um todo, no que se refere à busca pelo conhecimento. Porque, como vocês devem saber, os filósofos ocidentais também tiveram conversas com os orientais. Logo, claro que houve transmissão de conhecimento e de informação de um para o outro. Os meus objetivos específicos são dois. Mostrar que toda filosofia da linguagem é analítica, mas nem toda filosofia analítica é da linguagem. A primeira frase que eu falei para vocês. E eu falei, guardem essa frase. Que mais? Tratar acerca da linguagem pela perspectiva de vários ou várias pensadoras que trabalham essa temática ao longo da história da filosofia. Nos meus módulos eu coloquei uma pensadora só, que é a Ruth Mírica, que foi a filósofa que eu trabalhei na minha tese de doutorado, certo? Agora vamos para os módulos, as aulas. O módulo 1, que é a Introdução à Filosofia da Linguagem, que é o que nós estamos aqui dialogando, né? Ou melhor, no momento eu estou só fazendo um monólogo, infelizmente, né? Só eu estou falando e vocês estão ouvindo. Mas qualquer coisinha deixem comentários ou coloquem lá no e-aula, certo? No módulo 2, Platão e a linguagem. Não, a gente não pode deixar de fora o Platão. Claro que aqui no Platão vai entrar o Sócrates também, né, gente? Como todo mundo sabe, o Sócrates não deixou nada escrito. Mas pelas palavras de Platão, pelos diálogos de Platão, a gente tem muita coisa dele, certo? Depois eu tenho no módulo 3, a aula 3, Aristóteles e a linguagem. Vocês podem me dizer assim, professora, por que a senhora só colocou assim, Platão é a linguagem, Aristóteles é a linguagem? Porque eu ainda estou definindo
qual a parte, por exemplo, o que eu vou tratar sobre Platão? De repente eu trato o diálogo Crátilo. Tô dando um exemplo só, tá? O que eu vou tratar no Aristóteles? De repente eu trato sobre o órgão, certo? Então por isso que eu deixei em aberto, porque pode ser que a gente trabalhe outras coisas, que eu trabalhe outras coisas com vocês. No módulo 4 eu vou tratar Santo Agostinho e a linguagem, aí eu vou usar o De Magistro. No módulo 5 eu vou usar Frege e o significado, que aí tem aquele velho artigo dele, velho não, o ótimo artigo de Frege, que é sobre sentido e referência, né, traduzido para o português. No módulo 6 eu vou tratar o Círculo de Viena, o contexto histórico, basicamente. No módulo 7, o primeiro Wittgenstein e a influência no Círculo de Viena, que, como vocês sabem, o Wittgenstein, o Tratados dele foi livro de cabeceira do Círculo de Viena. No módulo 8, o Carnap, Rudolf Carnap, o físico e filósofo, que se valeu do sentido e referência do Frege para fazer a sua teoria sobre intenção e extensão. No módulo 9 eu vou falar sobre o segundo Wittgenstein, os jogos da linguagem, o significado como uso. Depois eu vou explicar direitinho qual é a diferença desse primeiro e do segundo Wittgenstein. Gente, para quem já foi meu aluno, em teoria do conhecimento, algumas coisas que eu trouxe aqui, eu já trouxe em teoria do conhecimento 1 e teoria do conhecimento 2. E talvez até em seminário. Mas o que eu gostaria de colocar para vocês aqui é bem pela perspectiva da linguagem, certo? No módulo 10, o Russell, Bertrand Russell e a denotação, no caso as expressões denotativas, que foi uma obra-prima do Russell de 1905 e que traz para nós um grande conhecimento sobre lógica, matemática, teoria do conhecimento, tá? Módulo 11, o Quine e o holismo. O módulo 12, Austin e os atos de fala. No módulo 13, Searle e a intencionalidade. E no módulo 14, Mílica e a biosemântica, que eu falei para vocês, da Rolf Mílica, né? Falei anteriormente. Módulo 15, Tugendhat e a linguagem. Nesse módulo 14 eu vou falar de Mílica, certo? E da sua teoria naturalista. Eu já dei aula sobre a função própria da Mílica. Agora eu vou mais especificamente para a biosemântica, certo? As referências, eu coloquei umas referências aqui bem básicas, tá, gente? Dentre elas, eu também coloquei o meu livro que é fruto do meu mestrado. Por quê? Primeiro, que é para puxar a sardinha pro meu lado, né? E segundo, que ali tem o contexto histórico do Círculo de Viena e tem bastante coisa sobre o Frege, sobre o Carnap, alguma coisa sobre o Russell, certo? Mas e o principal? Tudo que eu for tratar, eu vou colocar no e-aula lá para vocês, então vocês não se preocupem. Falando disso, eu tenho dicas para dar para vocês. Tem esse livro aqui, Filosofia da Linguagem, do Cláudio Costa, que é da Zahara Editor, Jorge Zahara Editor, que é Filosofia Passo a Passo. Esse aqui é o número 5. Lá na última página, vocês vão ver toda a coleção, certo? A princípio, aqui, né, como ele foi o primeiro, tá do 1 ao 44, mas agora ele tá bem mais extenso, tá? Até o 90 e poucos. Eu tenho muitos desses livrinhos. Aí vocês vão me dizer assim, professora, por que a senhora tá mostrando esse livrinho pequenininho para nós? Tem filosofia da linguagem, tem filosofia analítica, tá? Porque é muito importante que nós tenhamos livros assim bem introdutórios. E esse aqui é ótimo, assim como um outro que eu vou mostrar para vocês agora, mas eu quero justificar o porquê que eu tô fazendo isso. Porque assim, gente,
Eu sei que a maioria de vocês já tem uma graduação, uma outra graduação, certo? Mas tem muitos que a primeira graduação é a filosofia e que tem interesse de trabalhar em sala de aula, sim, ou tem interesse de daqui a pouco fazer mestrado, doutorado e trabalhar na sala de aula mais para o ensino superior, voltado para o ensino superior, não importa. O que importa é que filosofia é difícil, gente, e é bom que nós tenhamos esses livros introdutórios. Agora eu vou mostrar outra linha para vocês. Isso eu já mostrei na teoria do conhecimento, então quem já foi meu aluno já sabe. Olha, esse aqui é Compreender Platão. Esse aqui é do Christopher Hogg, tá? Editora Vozes. Também é um livro de fácil leitura e fácil compreensão, que é melhor ainda. E aqui também tem um contexto histórico, certo? Pela mesma razão eu indico a vocês. Bueno, como costumam ser as minhas avaliações? As minhas avaliações eu gosto de fazer elas objetivas. Aí vocês vão me dizer assim, ai professora, mas filosofia tem que refletir, tem que mostrar o pensamento, coisa. Sim, tem. Só que às vezes é difícil fazer uma avaliação toda dissertativa, que eu quero dizer, eu posso até mesclar, né? Mas toda dissertativa, e às vezes tem gente, não é todo mundo, não vou ser falaciosa aqui, fazer uma generalização apressada, mas tem gente que daqui a pouco, né, gente, pensa que qualquer ponto de vista que coloca ali é válido. E aí dá uma complicação. E fora que os alunos do EAD costumam, não todos, né, fazer as provas muito rapidamente. Quando eu vejo assim, as provas foram feitas, sei lá, em 2 minutos, em 3 minutos, em 5 minutos. Eu acho isso muito rápido para a filosofia. Eu sei que a gente vive uma correria doida, mas tirem aquele tempo, normalmente são 2 horas para fazer as avaliações. Então tirem aquele tempo para fazer a avaliação. Não queiram ter tanta pressa assim, porque senão vocês podem se enganar. Nas objetivas mesmo, quando eu faço prova objetiva, eu percebo que às vezes o aluno erra porque se equivocou ali, se enganou porque foi rápido demais. É isso que eu quero dizer para vocês, certo? Então assim, ó, tirem um tempo. Filosofia é reflexão, certo? Então assim, gente, a aula introdutória de hoje seria isso. Vou mostrar para vocês o meu livro, tá? Na realidade, eu vou colocar os trechos que eu for aplicar para vocês, que eu for dar a aula aqui, ministrar a aula aqui no e-aula, como eu disse para vocês. Posso mandar por e-mail, se vocês preferirem. Mas eu também tenho ele para vender por R$15. Aí vocês vão me dizer, a professora quer vender livro. Não é isso. Daqui a pouco, se alguém se interessar por essa área da linguagem, da analítica, filosofia da ciência, enfim, filosofia analítica da linguagem em geral, é uma boa pedida. Quem vai fazer um TCC, ou tá em outra área, quer migrar, ou enfim, é bem bacana, tá? Eu sou suspeita em falar. Aí eu vou ter lá na faculdade, lá na UFPEL mesmo, para vender. E aí vocês só coloquem para mim que é R$15, enfim, ou se não a gente pode se encontrar num evento e tudo, eu levo alguns livros, né? Vocês dão uma olhadinha, veem se vai ser útil para vocês, principalmente, né? Porque, principalmente livro, tem que ser útil para nós, né? Não adianta comprar só para agradar a professora e nem eu quero isso. Mas o principal é o seguinte, toda vez que eu mencionar o livro que tá na bibliografia, vocês vão ver no plano de ensino quando eu colocar no e-aula, eu vou colocar as páginas ali. Então, é obrigado eu comprar o livro? Não é obrigado. Não é obrigado. É como eu disse para vocês, 2 por 3 pode ter alunos que queiram, né, o livro. E outra coisa, outras indicações que eu tenho para vocês, ó, conceitos-chave em filosofia, da Arte Med de Porto Alegre, aqui mesmo do Sul.
Esse aqui é sobre linguagem. Tem vários. Tem filosofia da mente, tem metafísica, tem a natureza humana, tem mente só. Ah, enfim, gente, tem sobre educação, tem sobre gênero, tem vários, certo? Os outros. Filósofos em ação. Esses aqui também eu costumo trabalhar. Não me lembro se tem... Tem o Platão aqui, ó, que eu vou trabalhar com vocês. O Wittgenstein também. Posso pegar um dos dois ou os dois e colocar só as páginas deles no e-aula. Esse Filosofia em Ação, gente, é em quadrinhos, ó. É muito legal, muito legal. Pra quê? Livros introdutórios, que são mais acessíveis da gente acessar o conhecimento, que é tão necessário hoje em dia, né? Quer ver uma coisa, gente? Mostrar pra vocês, tentar mostrar pra vocês o do Platão, por exemplo. Platão é o primeiro aqui, página 5. Aqui, ó. Vou dar uma lida aqui pra vocês, o que diz nesse quadrinho aqui, ó. Conheça o filósofo em ação, Platão. Platão significa amplo ou plano e era um nome artístico de um lutador profissional chamado Aristócles, da ilha de Egina, em 428 a.C. Aparentemente, ele adotou esse nome de guerra devido a seus ombros extremamente largos. Ó, aí ele segurando um homem que é como se fosse um pugilista, né? Então, eles usam a sátira, eles usam o humor para tratar sobre os filósofos. Aí, nessa versão aqui, nesse volume, tem Platão, e dos que a gente vai trabalhar, tem Santo Agostinho também. Então, eu já tenho aqui. Nesse aqui, Platão e Santo Agostinho. E nesse aqui, Wittgenstein e Descartes. Se eu for trabalhar alguma coisa de filosofia da mente, que é interessante também, tem o Descartes. Certo, gente? Olha, espero que tenha ficado bem compreensivo para vocês essas minhas explicações iniciais e que comecem as aulas. Tá bom, gente? Vai ser um prazer trabalhar nesse semestre com vocês. Bye!